Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. O Iluminuras desta semana está, assim, inspirador. Afinal, nosso convidado reuniu durante 10 anos depoimentos de pessoas especiais. Quer um exemplo? Zilda Arnes. Quer outro? Albert Einstein. Administrador de empresas com mestrado em gestão do conhecimento, o brasiliense Alex Bonifácio gosta especialmente de ler biografias. Nelas, ele busca as histórias que motivam milhões de outras pessoas. Agora, o que faz com que um indivíduo motive tantos outros? É assim que eu começo, Alex. Qual é a sua conclusão depois de 10 anos de pesquisas? O que faz uma pessoa especial ou de alto desempenho, como você mesmo define? Bom, a primeira conclusão é que, infelizmente, apenas 5% das pessoas utilizam o potencial máximo. Essas pessoas têm à disposição uma série de recursos que os outros 95% também têm, mas por algum motivo esses outros 95% não utilizam esses recursos. Então a segunda pergunta que eu quis responder é por que se esses recursos estão disponíveis, por que todo esse pessoal não utiliza os recursos que tem? E o que você descobriu? Bom, o trabalho traz uma série de conclusões. A primeira delas é em relação ao conceito de sucesso. Muitas vezes nós somos levados a perseguir um conceito de sucesso que é ligado a dinheiro, fama, poder, reconhecimento. Para esse grupo de 5%, quer dizer, o grupo de pessoas que atingiu o potencial máximo e que realizou coisas que poucas pessoas ou quase nenhuma atingiu, o conceito de sucesso está intimamente ligado a questões como valores, princípios, elas se dedicam a coisas nas quais elas acreditam. Então palavras como interesse, curiosidade, entusiasmo estão presentes no conceito de sucesso desse grupo das pessoas de 5%. E não dinheiro, não fama. Não, é curioso isso porque nunca foi um objetivo dessas pessoas. Mas é interessante notar que em vários casos elas tiveram que conviver com a fama, com o dinheiro, com a fortuna, mas isso foi um efeito colateral do projeto que elas desenvolveram e não um fim em si, um objetivo que elas traçaram no início. Eu li que você começou o livro a partir da Zilda Arnes. Por quê? Eu estava fazendo parte de um treinamento numa grande empresa e eu me deparei com o exemplo da Zilda Arnes. Ora, uma médica sanitarista aposentada, sem dispor de muitos recursos, criou um programa, que é a Pastoral da Criança, com o objetivo de salvar a vida de milhões de crianças de desnutrição, da morte de desnutrição, desidratação. E ela desenvolveu esse programa a partir de recursos muito presentes naqueles ambientes, né? Você poderia pensar que o objetivo de uma pessoa quando quer desenvolver um programa para salvar vidas da morte por desnutrição e desidratação eu preciso de dinheiro, eu preciso de donativos, e a Zilda Arnes não tinha nada disso. Ela sabia que os recursos que ela precisava estavam à disposição das pessoas nas comunidades carentes. Então ela começou a pesquisar, por exemplo, folhas de plantas que a pessoa achava que era mato, suco da casca da uva, suco da casca de frutas, o pó da casca do ovo. Então ela desenvolveu uma multimistura que com valor financeiro mínimo resolveu o problema da desnutrição. E depois faltava a desidratação. Então água, sal e açúcar, quer dizer, quase de graça isso. Então os recursos estavam lá. E aquilo me chamou muita atenção porque, ora, como que uma pessoa com tão poucos recursos consegue criar um programa que chega a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz? E a partir desse momento eu comecei a ver que tem outras pessoas também com elevado poder de realização que desenvolvem soluções inovadoras, radicais. Dá um outro exemplo, por favor. Se você pegar, por exemplo, Muhammad Yunus. Muhammad Yunus era um professor de Bangladesh, que foi estudar nos Estados Unidos e que voltou para sua terra natal e encontrou miséria absoluta. Então ele dava aulas de economia que ele falava de milhões de dólares, mas a realidade na porta da casa dele se decidia por centavos, né? As pessoas morrendo de fome. Você sabe, Bangladesh sofre diversos tipos de catástrofe natural. Então ele começou a ser visitado por um sentimento de impotência muito grande. E ele decidiu fazer alguma coisa. Ele não sabia o que fazer, mas ele decidiu fazer. Ele visitou uma aldeia e percebeu que as pessoas precisavam era de um capital mínimo para poder sair da mão dos agiotas, para desenvolver micronegócios.
Então, e esse pessoal não era de interesse dos bancos tradicionais. E ele desenvolveu um banco, que é chamado do Banco dos Pobres, com capital a partir de $27, que beneficiou 42 pessoas. E hoje o Grameen Bank ele está presente em diversos países do mundo, já emprestou dezenas de milhares de dólares. E você veja um banqueiro que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por essa ação dele. É uma ideia, né, Alex, que faz diferença, né? Uma ideia inovadora que faz diferença. Sim, e essas pessoas elas encontram os recursos. Normalmente elas abdicam do pensamento tradicional para poder perceber os recursos que estão à disposição delas. Então no livro eu digo, não importa qual é o seu projeto, os recursos que você tem estão à sua disposição. Mas para você perceber esses recursos, você tem que abandonar o pensamento tradicional e adotar um novo pensamento mais aberto a novas possibilidades. O livro está aqui, comigo inclusive, esse aqui, Pense Grande. Eu queria, Alex, vou aproveitar aqui, vou pedir para você ler um trecho dele aqui para a gente, por favor. Normalmente as pessoas alegam que não têm os recursos de que precisam para realizar o que quer que seja. Isso não ocorre com os membros do grupo dos 5%. Estes contam com uma firme convicção de que todas as oportunidades e recursos que precisam para realizar seus projetos estão sempre à sua volta, bem ao alcance de suas mãos. Quando se tem a crença de que os recursos necessários para concretizar os projetos estão disponíveis, o próximo passo é ficar atento para detectá-los. No fim das contas, Alex, é a criatividade que diferencia as pessoas. O que você concluiu? Bom, quando essas pessoas lidam com questões como entusiasmo, interesse e curiosidade, elas normalmente produzem muito mais. E o trabalho deixa de ser trabalho, né? Então há referências em que as pessoas são até 10 vezes mais criativas, produzem até 10 vezes mais que uma pessoa comum. Você pegar o Steve Jobs, por exemplo, ele mandou fazer camisetas para escrever assim, 90 horas por semana e adorando, em referência à jornada de trabalho que eles tinham 90 horas por semana. Ora, elas produzem muito mais, elas arriscam mais, elas experimentam mais, erram mais, mas também acertam em quantidade superior à das outras pessoas. Logo, elas vão se destacando e muitas vezes são surpreendidas pelo sucesso, né? Falando em Steve Jobs, que tem uma biografia recente, você gosta de biografias, né? A biografia para mim é a matéria-prima importante, né? Inclusive o mesmo autor que fez a biografia do Steve Jobs fez uma de Einstein. E é uma das minhas preferidas, porque a figura do Einstein, embora um físico famoso e tudo mais, traz muitas lições disso que a gente vê nesse grupo de pessoas dos 5%. Por exemplo, uma das características é que eles não têm muita ênfase no dinheiro. Alex, mas as pessoas não gostam de dinheiro? Não, não é nada disso, elas gostam de dinheiro tanto quanto as outras. Mas o dinheiro, né, não é um fim em si. O Einstein, em uma das passagens, a empregada dele estava limpando o escritório e encontrou como um marcador de páginas no livro um cheque de $1.500 vencido. Quer dizer, isso mostra que essas pessoas estão muito mais interessadas em atuar naquilo que elas fazem, nas causas, nos projetos que elas se dedicam, e elas ficam absortas naquilo, elas não querem falar de outra coisa, elas não querem estar em outro lugar, a não ser se dedicando àquilo que tanto traz prazer para elas, né? E como é que essas pessoas todas, Alex, lidam com o fracasso? É interessante. Nós somos ensinados a ser certos e não errados. Nós somos programados para acertar e não para errar. Mas esse grupo de pessoas, eles têm muito naturalmente a ideia de que eles irão fracassar. O fracasso para essas pessoas não é uma eventualidade, é uma certeza. Todas elas irão fracassar e todas elas de fato fracassaram, né? Se a gente pegar o executivo do século, o Steve Jobs não, Jack Welch, né? O executivo do século passado, ele era um químico e ele, numa das experiências dele, explodiu uma fábrica. Explodiu a fábrica. Estava desolado, né? Preocupado com aquilo tudo, sabia o que ele tinha feito de errado, e foi procurar o chefe dele. A resposta que a gente espera para um chefe está demitido. E se Jack Welch tivesse sido demitido, talvez ele não tivesse concluído aquele produto que ele estava desenvolvendo, que é o Nuril, uma resina plástica, que rendeu à companhia bilhões de dólares em receita. No esporte, a gente também tem vários exemplos de fracasso. O Gustavo Borges, por exemplo, imagine, quando ele começou, ele perdia para as meninas. O quanto que isso é constrangedor para um jovem que está começando no esporte, perder para meninas. Então, é muito comum
A Dailza Damas, uma das maiores nadadoras do Brasil, que começou a nadar aos 28 anos de idade, né? É uma das maiores nadadoras do mundo em mar aberto. Teve 4 anos de fracassos e pedidos de patrocínio negados e tudo mais, até que finalmente ela conseguiu cruzar o Canal da Mancha, que era o grande projeto dela, por 2 vezes. E qual que é o seu objetivo em fazer com que as pessoas tenham o seu livro? O que você pensa? Qual é a ideia que você quer passar para as outras pessoas com o seu livro? A primeira ideia é essa que eu falei. Os recursos estão disponíveis para todas as pessoas. O objetivo do livro é que as pessoas identifiquem quais as atitudes que elas estão utilizando e que são nocivas ao desempenho. Muitas vezes o desempenho sofre por conta de valores que a gente carrega, de certezas que a gente construiu ao longo da vida, que na prática são totalmente ultrapassadas, né? O conceito de longo prazo, as pessoas hoje, a gente quer tudo a curto prazo, né? Essa nova sociedade é tudo online, real time, então a gente valoriza muito as soluções imediatas. Para esse pequeno grupo, não. O tempo não é um inimigo, o tempo é um aliado, é um amigo próximo. Então, não adianta você querer fazer um projeto que você tem muito interesse, muita curiosidade, fazer rápido. É como ter um filho de 6 meses. Ninguém quer ter um filho de 6 meses. Então, se alguma coisa vale a pena ser feita, ela vale a pena ser feita devagar. Então, conceitos como velocidade, conceitos como o próprio conceito de sucesso, como nós falamos aqui, o conceito de fracasso, de erro, né? Então, é uma série de coisas, eu aponto mais ou menos 10 fatores no livro, que ajudam as pessoas a identificar, olha, talvez esteja aqui o motivo pelo qual eu não estou tendo resultados que eu almejo. Você, Alex, que gosta tanto de biografias, quem ainda não tem uma biografia e mereceria, na sua opinião? No livro eu falo de pessoas que são conhecidas do grande público, mas também tem alguns heróis anônimos que fazem parte dessa pesquisa, pessoas que fizeram coisas grandiosas a partir de recursos muito inovadores, mas que ainda não são conhecidas do grande público, né? O Burt Moore, um neozelandês, cardíaco, sexagenário, pobre e meio surdo, que era louco por moto velocidade e tinha na garagem dele uma moto com mais de 20 anos de uso, que decidiu um dia quebrar o recorde mundial de velocidade nos Estados Unidos com a moto que mais parecia uma sucata. Daqui para frente, você tem outros planos, outros livros? Bom, eu continuo trabalhando nesse projeto, trazendo novos exemplos, novos estudos que falam sobre desempenho, para uma eventual segunda edição do livro. E, ao mesmo tempo, estou trabalhando na edição em inglês e tem alguns projetos de transformar isso em vídeo e etc. Daí para frente. Okay. Obrigado, viu, pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. No próximo bloco, nossa conversa é com o advogado Luiz Carlos de Souza. Não saia daí. O Iluminuras está de volta. Nesse segundo e último bloco, eu converso com o advogado Luiz Carlos de Souza. Advogado e historiador, e teólogo, e jornalista, o senhor tem formação variada. O direito é a grande paixão? Sem dúvida, o direito ele sempre foi uma aspiração desde a adolescência, né? Meu irmão, ele foi o meu grande ídolo, já que ele trilhou as sendas do direito primeiro, e ele foi me despertando para essa paixão, mas ela só veio a se realizar já numa fase adulta da minha vida, quando eu tinha 38 anos de idade. Agora, com formação diversificada, as referências, eu imagino, também são. Que livros e que autores o senhor admira? Como a minha formação digamos assim, extremamente eclética, né? Tenho formação na área de história, filosofia, teologia, psicanálise, direito, jornalismo. Então, o que acontece? Eu fui obrigado, né, a me envolver com a literatura clássica, a filosofia grega, né, Aristóteles, Platão, esses grandes filósofos da história. Depois, historicamente também, os grandes personagens da história, a gente teve que se envolver com eles, conhecê-los, e um mergulho pela história da arte, como é que as coisas, como é que a expressão da mente passou a se tornar uma coisa demonstrada através da arte, na Idade Média, enfim. E as grandes guerras, os grandes personagens, tudo isso vai influenciando, né? Então, há uma diversidade de literatura. E quando nós chegamos, então,
no direito, então também as influências são diversas mesmo, bastantes. Agora, tem alguém que o senhor destaque? Eu gosto muito da história de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi um filósofo e teólogo ali no início da Idade Média que fez uma grande diferença. Ele fez uma leitura de Platão. Olha só, ele fez uma leitura de Platão trazendo para o campo do cristianismo. Então isso foi algo muito interessante e que acabou por influenciar diversas escolas filosóficas e teológicas. Hoje a gente pensa que, quando a gente pensa em teologia, pensa em filosofia, história, direito, a gente imagina essas disciplinas como algo diferenciado, como se elas tivessem nascido de forma autônoma. Isso não é verdade. A verdade é que a filosofia é a mãe de todas as disciplinas, né? E na Idade Média, então, a teologia herdou essa pujança da filosofia e passou a influenciar todos os grandes escritores da Idade Moderna, contemporânea. E como Platão foi um filósofo assim que trabalhava muito com o campo das ideias, com o mundo ideal, né? Então, Santo Agostinho conseguiu fazer uma leitura das Sagradas Escrituras e do próprio cristianismo desde essa perspectiva de algo ideal, de algo mais sublime. E isso trouxe grande influência na minha formação, com certeza. Vou aproveitar aqui para a gente conhecer ainda mais sobre Santo Agostinho. Aurélio Agostinho nasceu na África no ano 354. Foi um importante teólogo e também bispo na cidade de Hipona. Dentre as suas obras mais importantes estão Da Doutrina Cristã, Confissões, A Cidade de Deus, da Trindade, Retratações e Conhecendo a Si Mesmo. Seus livros influenciaram o pensamento teológico da Igreja Católica na Idade Média. Agostinho foi canonizado por aclamação popular. Foi depois reconhecido como doutor da Igreja em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII. Sua festa é celebrada no dia de sua morte, 28 de agosto. Voltando aqui ao direito, o senhor é especialista em direito civil e processo civil. Dessa leitura técnica, o senhor destaca alguma coisa? Algum livro, algum autor? Hoje em dia são tantos autores maravilhosos que escrevem diversos manuais, né, que é até difícil você destacar um ou outro, né, mas eu diria que cada um deles contribuiu de uma forma grandiosa para a minha formação. E o direito, ele nasce também da reflexão da filosofia. Ele nasce das relações humanas e da necessidade de regular essas relações, de regular o campo onde acaba o meu direito e começa o direito do outro. Enfim, mas é impossível dissociar o direito de todas essas leituras, de todo esse campo imenso de literatura, seja ela filosófica, seja ela teológica, né? Nós temos aí o direito canônico, que sem dúvida tem uma influência imensa no direito em si. O surgimento do direito moderno, vamos dizer assim, ele tem uma enorme influência do direito canônico, que é o direito bíblico, né? E, claro, com um pouco de influência também do direito romano. Então, o direito romano e o direito canônico, eles são digamos assim, as bases do direito moderno. Então, realmente tem uma relação fantástica. Para terminar, da sua formação, que é muito variada, a gente já comentou isso aqui, a história, a teologia estão mais próximas ali do direito. Um estudante, um jovem advogado que se interesse, iria, na avaliação do senhor, se o senhor pudesse dar essa opinião, iria ali por qual vertente? Pela história, pela teologia, unindo as duas, também do jornalismo, juntando essa parte mais geral, abstrata? Se pudesse reformular os currículos das universidades, eu diria que todo mundo deveria fazer um curso de história antes de fazer qualquer outra formação. Nos Estados Unidos existe um pouco disso, né? As pessoas têm que fazer um curso que eles chamam, acho que de estudos sociais,
né? Mas que abarca principalmente a questão histórica e filosófica, para depois seguir nas formações específicas, né? No Brasil nós não temos muito disso. Temos assim uma matéria de introdução à filosofia, né, no primeiro semestre de cada curso, introdução à sociologia, o que já é algo interessante, né? Mas eu penso que a história ela tem um poder grandioso de abrir a mente do estudante, a mente do estudioso, para que ele possa compreender o porquê das coisas. Porque quando você vai para a Universidade de Direito, você começa a aprender aspectos técnicos, né? O processo é assim, né? Você precisa fazer dessa maneira, daquela maneira, mas a gente não pergunta os porquês. A história ela te permite isso, uma imersão nas razões, por que as coisas surgiram. Então, quando você vai fazer uma argumentação, seja ela numa peça jurídica, seja ela num parecer jurídico, cara, se você se utilizar da ferramenta da história, com certeza você vai estar muito bem municiado. O senhor trouxe 2 livros aqui pra gente, Não Diga Adeus ao Poder, Marketing Pós-Eleitoral. Vou começar com esse. Trata de quê, Luiz Carlos? Houve uma fase da minha vida em que eu mergulhei na questão da publicidade, do marketing, e comecei a me envolver com essa questão de campanhas publicitárias, e acabei começando a dar palestras sobre o tema, e aí comecei a ser convidado para dar palestras para prefeitos, vereadores, candidatos a deputados, enfim. E isso me levou para o marketing político, né? E a aplicação das ferramentas do marketing para uma eleição em especial acaba capacitando você a ser o que o pessoal chama de marqueteiro, né? Então eu me tornei um marqueteiro profissional na área de marketing eleitoral. Então esse livro, ele traz algumas ideias, alguns insights para aquelas pessoas que já têm um mandato político e que elas muitas vezes se descuidam ao longo do mandato de algumas coisinhas básicas e por conta disso acabam se desvinculando do eleitor e perdendo a eleição seguinte. Então a ideia é de dar a ele ferramentas para que ele continue conectado com o mundo dos eleitores. Tem também aqui o outro livro, A História, Quem Faz é Você, Prêmio Mérito Empreendedor. Esse trata de quê? Esse livro, então, ele é um livro muito legal, porque eu fiz um resgate da história de Brasília. Nas primeiras páginas eu conto a história de Brasília, eu trago, por exemplo, o poema que Vinícius de Moraes escreveu a pedido de JK sobre a construção de Brasília, que é um texto poético, um texto fantástico que mostra assim, a visão de um poeta sobre a construção de Brasília. Então eu resgato isso e trago nessas primeiras páginas esses dados históricos sobre Brasília. Depois começa a falar sobre os caras que construíram Brasília, né? Niemeyer e Companhia Limitada. E aí numa segunda etapa do livro, a gente começa a trazer histórias, perfis, biografias de grandes homens que fizeram história aqui no Distrito Federal, aqui especialmente em Brasília. Esse livro foi lançado exatamente por ocasião dos 50 anos de Brasília. A ideia era exatamente essa. Ok, Luiz Carlos, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever esse e outros programas, basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.